Como aceitar a vida do jeito que ela é, mesmo quando a gente quer mudar tanta coisa? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser bem ansiosa. E assim, eu crio 1000 cenários na minha cabeça. Eu tenho um plano A, tenho um plano B e às vezes até o plano C. E quantas vezes eu me vi frustrada porque eu queria que as coisas mudassem. E eu vivia naquele modo, aquele famoso modo, quando isso acontecer. Quando isso acontecer, vai ser assim. E eu vivia nesse modo de espera, porque na minha cabeça o futuro sempre parecia melhor do que o que eu estava vivendo. Oi, bem-vindos de volta ao canal. E eu gravei um vídeo com o tema como me aceitar do jeito que eu sou, mesmo querendo mudar. Se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição. E aí eu pensei em estender esse tema para a vida em si, porque muitas vezes a gente quer mudar muitas coisas, mas às vezes a gente não consegue ou não pode mudar, porque as coisas não mudam só porque a gente quer. Essa sensação de que a gente não tá vivendo o potencial da nossa própria vida, enquanto a gente espera os nossos sonhos, as nossas vontades acontecerem, acaba tornando essa espera um castigo. Tem uma frase do Sêneca que fala que o maior arrependimento para viver é a espera. Na expectativa do amanhã, perde-se o hoje. E essa é a mais pura verdade, porque o que a gente tem além do hoje? Calma que não vai ser um papo filosófico, mas para você também pensar por esse outro lado. Por exemplo, se você viver no modo quando eu tiver aquele emprego, quando eu me mudar, quando eu tiver dinheiro, você deposita no seu futuro como se fosse a solução perfeita para todos os seus problemas, como se no futuro tivesse uma grande mágica para resolver a sua vida. E enquanto isso, o que está acontecendo com o seu presente, com o seu agora? Será que o que você está vivendo hoje é tão ruim assim? Ou é esse futuro perfeito que está te impedindo de enxergar o lado bom de agora? Você já parou para pensar que às vezes a gente tem um emprego e aí acontece alguma coisa, ou a gente é demitido, ou a gente precisa sair, vai para outro, se frustra. Até as coisas antes que a gente enxergava como uma coisa ruim, a gente sente falta, até daquela pessoa chata que você não gostava muito, sabe? Nunca me ocorreu, mas pode acontecer com você. Ou então, uma pessoa que você se afasta por algum motivo e aí mais pra frente você fala assim, caramba, uma pessoa tão importante pra uma coisa tão boba. E aí você com certeza conhece essa frase do tem pessoas que só dão valor quando perde. E por que as pessoas perdem? Porque elas não olham para aquilo que está na frente delas, aquilo que está acontecendo no momento. Parece tão fácil, mas isso é tão difícil de colocar em prática, porque tem coisas que estressam a gente, tem coisas que nos fazem querer sair, sabe? E imagina, às vezes você tá com a sua mãe que acaba te irritando em alguma coisa, sendo chata por algum motivo, e você ainda mora com ela e você não vê a hora de se livrar dela, de viver sua vida, de ter a sua casa. Mas imagina se você não tivesse mais ela nunca mais na sua vida, sabe? Quando você vai ter a oportunidade de viver esse momento novamente, porque a gente não sabe do amanhã. Eu não tenho mais a minha mãe e eu posso te garantir que, assim, é uma falta para a vida inteira, sabe? E eu não tô falando para você se submeter a situações ruins. Não é isso, mas é sobre olhar para as situações com equilíbrio mesmo, sabe? Porque quando a gente quer muito uma coisa, muito mesmo, pode reparar, todo o resto é ruim. Todo o resto, a gente quer, assim, criticar, falar mal, reclamar, porque o que a gente quer é aquilo ali. Treinar esse olhar, essa nova perspectiva,
Equilibrar isso é muito difícil, dá um trabalhinho a mais. E falando em mais, tem uma palavrinha que, ô palavra abençoada, que é esse tal de mais, sabe? Eu vou te contar uma coisa. Teve uma época que eu tava assim determinada, até coloquei nas minhas metas assim do ano, a parar de reclamar, porque eu tava sendo assim a pessoa mais insuportável do mundo, porque sim, você que reclama, você é uma pessoa chata e você pode mudar isso. E aí tava eu nessa meta, e aí o meu digníssimo companheiro falou assim pra mim: nossa, você tá reclamando muito, não acha não? Sendo que quando ele falou isso, eu já estava assim no processo de parar de ser reclamona. Então aquilo pra mim foi assim, cara, como assim? Eu já tô fazendo um esforço danado e não tá adiantando, eu ainda tô reclamando, meu Deus. Pra você entender o nível da chatice que eu estava. Por quê? Quando eu conheci Guilherme, eu morava em Maricá e ele morava em Arraial. Por mais que tudo gerasse em torno de Cabo Frio, ele morava em Arraial basicamente só pra dormir. E aí, quando a gente se conheceu, eu fui morar com ele e tal, por vontade própria, né? Eu fui morar em Arraial do Cabo, mas chegando lá, com a realidade, eu me vi assim, deslocada demais, sabe? Porque era muito diferente de onde eu morava. Arraial do Cabo é um lugar assim maravilhoso, com praias lindíssimas. Em questão de turismo é muito legal, mas para se viver é muito diferente, sabe? E eu morava em Maricá, que assim não é uma cidade tão grande, mas também não é tão pequena, então assim você consegue viver muito bem, sabe? Do lado de Niterói. Então é muito tranquilo. Arraial do Cabo era muito diferente, porque assim, o mercado era muito pequeno, não tinha muitas opções, o shopping não tinha muitas coisas, igual tinha em Niterói. Então, assim, o shopping de Cabo Frio, né? Porque em Arraial não tem, mas eu amo Cabo Frio. Mas em Arraial, assim, era uma cidade muito barulhenta. Por mais que tenha uma lei que proíba os veículos de colocar som, eles fazem aquilo e aquilo me incomodava tanto, sabe? E faltava muita luz e assim, era um caos. Pra mim, aquilo foi um caos e eu não tinha amigos ali, então pra mim foi uma adaptação muito grande. E eu ficava o tempo inteiro comparando Arraial com Maricá, entendeu? O tempo inteiro. Aí eu, por que aqui não tem isso? Ah, mas Maricá tinha. Ah, por que aqui não tem isso? Ah, mas Maricá tinha. E assim, cara, imagina isso no saco, sabe? E assim, o que reclamar ia mudar a minha situação? Nada. Porque eu sabia que eu não ia morar ali por muito tempo. Nós já tínhamos planos de se mudar e tudo mais. Mas o que eu estava fazendo? Transformando aquela experiência em um inferno para mim. Em vez de aproveitar aquilo que só Arraial pode proporcionar, como os dialetos deles, do choque-queixa, que até eu falo hoje em dia, do escagalo, do cala-boca, que a avó de Guilherme falou pra mim uma vez, eu pensei que ela tava mandando cala-boca, mas não tava mandando cala-boca, é o jeito deles falarem mesmo. Das senhorinhas que ficam sentadas assim na porta de casa fazendo fofoca, do pãozinho fresquinho que tem na padaria, das pessoas, das praias maravilhosas, dessas coisas, sabe? Que só uma cidade bem pequena pode proporcionar pra gente, que são coisas maravilhosas também, que hoje, quando eu lembro, eu sinto falta também. Agora você imagina, eu vivi lá acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E aí depois a gente foi para os Estados Unidos, aí voltamos, ficamos um tempo em Arraial e agora estamos na Irlanda. Mas imagina se nesse tempo eu não tivesse mudado essa perspectiva, esse olhar, eu teria transformado todo esse tempo em algo muito negativo, sabe? E significa que eu iria viver em um lugar que inicialmente eu não gostei para sempre? Não, não é isso. Você pode e deve mudar. Se você não pode ou não vai por algum motivo mudar,
para de ser chata, para de reclamar o tempo todo. Porque além de você estar sendo chata com os outros, você também está estragando o seu próprio presente. Você está estragando aquilo que poderia estar sendo um momento bom também, entende? E às vezes a gente nem percebe que está sendo essa pessoa. E o mais é como se fosse uma armadilha. Eu gosto do meu trabalho, mas o salário poderia ser melhor. Eu amo o meu relacionamento, mas ele poderia ser mais romântico. Eu gosto da minha casa, mas ela poderia ser maior. Você entende? Começa a se tornar um padrão mesmo na nossa vida. E é normal querer melhorar de vida, de querer que as coisas mudem para melhor. O grande problema é quando esse mais se torna um padrão e você sempre tem a necessidade do mais, entende? Porque as coisas nunca vão estar boas o suficientes para você. E tem uma coisa muito importante que às vezes você se esquece. Às vezes o despertador não toca e você se atrasa para o trabalho, ou você perde o ônibus, ou acontece alguma coisa, e a sua primeira reação é ficar estressada, tipo assim, ficar com raiva, sendo que pode estar sendo um grande livramento na sua vida. Quantas coisas acontecem que a gente não consegue enxergar, mas que acontecem mesmo assim. Sabe-se lá do que você está sendo livrado e nem sabe. E realmente praticar a gratidão não é um clichê. E eu não sou o alecrim dourado que, ai, gratiluz o tempo todo, não. Tem hora que eu só quero reclamar, sabe, de qualquer coisa e quero que a pessoa, inclusive, concorde com a minha reclamação. Mas a gratidão realmente muda a nossa percepção, sabe? Quando a gente para de focar naquilo que falta e a gente começa a focar naquilo que a gente tem, as coisas mudam, você vai ver. Por exemplo, a sua vida pode estar mas se hoje você parar para pensar, com certeza alguma coisa você tem para agradecer, sabe? Para ser grato, nem que seja a internet que o vizinho te empresta, sabe? A comida que você comeu, mesmo que não seja aquela coisa de nossa, ai que comida boa, mas assim, alguma coisa tem na sua vida hoje, isso eu tenho certeza que você pode ser grato e grata. E se tá difícil para você reconhecer pelo que você pode ser grato hoje, é bom você parar aí para pensar, porque são os pequenos detalhes que a gente não dá valor, que faz a diferença, sabe? Novamente, eu não estou falando para você desistir, se acomodar com as coisas, parar de querer as coisas, não é isso. Mas é muito pelo contrário, é de valorizar o agora e entender que é possível ser feliz no caminho também, sabe? Ser feliz nessa espera de quando as coisas finalmente acontecerem na sua vida. Tem um livro muito legal que se chama Sem Esforço, que ele fala que para a gente adquirir um novo comportamento, a gente precisa vincular com algo que a gente já faz. Por exemplo, você já reclama. Então, toda vez que você reclamar, você agradece. E aí você vai criar um novo hábito. Então, depois de fazer X, eu vou fazer Y, por exemplo. Depois de olhar o celular, eu vou beber água, um outro exemplo. Então, eu acho que isso é algo legal de se praticar. Eu vou ser bem honesta. Tem umas dicas de pegar, de anotar, de meditação. E assim, isso pra mim não funciona. Eu posso até ver um vídeo legal e tal, mas na hora de praticar mesmo eu não faço. Eu sou muito assim de... Cara, acabei reclamando, acabei fazendo algo errado, eu lembro certo e aí eu faço, entendeu? Eu fico me policiando mesmo. Pra mim, isso de eu não querer estragar o meu presente, sabe? À toa, alimentando esses pensamentos ruins e tal. Nem sempre eu consigo, né? Porque sou um ser humano, às vezes eu dou uma reclamada mesmo, porque eu quero e não me arrependo, porque a vida é assim, às vezes a gente é ingrato com as coisas, mas na maioria das vezes eu quero falar, quero reclamar, mas eu me seguro, sabe? Porque sempre poderia ser pior, né? Então a gente, ó, tem que agradecer a Deus.
E meu marido que me agradece também, né? De eu não estar reclamando. O importante é você estar ciente do que está acontecendo e se livrar de uma vez por todas desse modo quando e desse mais, tirar esse mais do vocabulário. E é isso. O importante é você fazer o que funciona pra você, o que funciona pra mim. Pode não estar funcionando pra você, então você tem que buscar se conhecer e testar pra ver como que você vai conseguir lidar com as coisas. E me conta nos comentários o que você faz pra lidar com essa situação. E essa é a mensagem que eu queria deixar pra você, não deixar pra o amanhã, aquilo que você pode estar vivendo hoje, porque a gente nem sabe se vai estar aqui amanhã. Então a gente precisa ser grato pelo que a gente tem agora e aproveitar a nossa oportunidade de estar aqui no agora. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, ativa o sininho, tá? Pra você não perder nenhum vídeo do canal. Se inscreve aqui pra você poder tá acompanhando tudinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!